Boa noite, pessoal. Como estão todos? Espero que estejam bem, que estejam em segurança. Estamos aqui para mais um encontro de Direito Civil, o nosso 15º encontro, para tratar hoje de um tema para lá de especial, que é a adoção. E para a gente poder conversar sobre esse tema, aprender e discutir um pouquinho mais, nós teremos a presença da doutora Camila, da doutora Adriana, a quem eu já, desde já, mais uma vez agradeço a disponibilidade, a atenção de estarem aqui conosco. Eu sempre faço questão de ressaltar que esses encontros virtuais, eles nos permitem uma proximidade que talvez, se tivesse que ser pessoalmente, a gente não conseguiria por conta de agendas, né? Então, embora muita coisa ruim tenha acontecido nessa pandemia, talvez essa seja uma das coisas boas que a gente vai levar. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos que têm nos acompanhado, do pessoal que está entrando aí, pessoal que sempre participa dos nossos encontros. Quero dizer que o encontro de hoje está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube dentro de alguns dias. Teremos emissão de certificado, então o pessoal aqui da OAB já manda uma mensagem no chat para que vocês possam mandar os dados de vocês, e aí depois eles enviam os certificados, né, para cada um que fizer a solicitação. E basicamente é isso. Quero agradecer ao pessoal da OAB aqui, a Miriam, a Carol, a Andresa, a Beatriz, toda a diretoria. E, para não me alongar mais, eu passo a palavra para a doutora Bruna, que é integrante da nossa comissão e que vai ser responsável pela condução dos trabalhos na noite de hoje. Bruna, a palavra é sua, muito obrigada. Boa noite a todos. Eu também gostaria de agradecer em nome da Comissão de Direito Civil a presença de todos no evento de hoje, das palestrantes. Eu vou apresentá-las e, na sequência, passo a palavra à doutora Camila Dória Ferreira, é defensora pública do Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Espírito Santo, membro da Comissão da Infância e Juventude da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, membro do Departamento da Infância e Juventude do IBCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, pós-graduada em Direito Eleitoral pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Na sequência, nós temos a doutora Adriana Pérez Marques, que também é defensora pública no Estado do Espírito Santo, coordenadora do Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Espírito Santo, membro da Comissão Especializada de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente do CONDEG, que é o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e pós-graduado em Direito pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. O nosso tema de hoje vai ser sobre adoção. É importante falar que agora, em 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos. Durante esses anos, nós tivemos grandes avanços, né? O Estatuto inovou quando atribuiu as responsabilidades às pessoas com menores de 18 anos, ao Estado e à sociedade, não apenas à família. Essa perspectiva possibilitou a proteção conferida nos conselhos tutelares e até mesmo na redução da mortalidade infantil nas últimas décadas. Em contrapartida, nós temos ainda grandes desafios, né? Precisamos garantir que esses direitos previstos no Estatuto saiam do papel e tornem-se realidade na vida dessas crianças e adolescentes. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Adriana e a doutora Camila, para elas seguirem com as exposições do tema. Doutoras, fiquem à vontade. Doutora Adriana, doutora Camila. O microfone está desligado. Camila vai iniciar a fala. Ok. Desculpa, eu estava sem áudio. Eu acho que agora sim? Agora sim, doutora. Obrigada.
Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer à Comissão de Direito Civil da OAB Campinas, as pessoas de Mariana e de Bruna. É um prazer enorme estar aqui hoje compartilhando ideias, né, trocando ideias com vocês ao lado de minha amiga e colega de trabalho, Adriana. Bom, Bruna, como você bem começou falando, né, não dá para a gente começar o tema adoção sem destacar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, completou 30 anos no dia 13 de julho. O ECA é considerado uma das legislações mais avançadas do mundo no que diz respeito aos direitos humanos. Foi a primeira a trazer para uma lei específica os princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que é de novembro de 1989. A gente sempre diz, né, e diz o poema também, os livros não nascem da lei. Então, e o Estatuto da Criança e do Adolescente não foi diferente disso. Ele é fruto de uma forte mobilização da sociedade civil, inclusive de movimentos de meninos e meninas de rua, justamente no período de transição da ditadura militar para o Estado democrático, no sentido de que crianças e adolescentes eram e são sujeitos de direito, que devem ter esses direitos garantidos e preservados pelo Estado, pela sociedade e pela família. Já em 1988, a Constituição Federal, no seu artigo 227, faz essa ruptura com a doutrina menorista e com a doutrina da situação irregular, que vigoravam à época, passando a tratar crianças e adolescentes como sujeitos de direito e trazendo também o princípio da prioridade absoluta e a doutrina da proteção integral, né? Diz lá o artigo 227. É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aqui no artigo 227 a gente observa uma referência muito importante para o nosso tema de hoje, que é o direito à convivência familiar. Esse direito também está garantido, né, no Estatuto da Criança e Adolescente, no seu artigo 4º, que basicamente repete o artigo 227, e no seu artigo 19, direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em um ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Então, a gente pode observar nesse artigo 19 o reforço à garantia do direito à convivência familiar, que a gente viu lá na Constituição Federal, no artigo 227, do direito a ter uma família por parte das crianças e adolescentes, e esse direito, né, essa família deve ter protegidos os seus vínculos pelo Estado e pela sociedade. E esse direito a ter uma família não é simplesmente ter um pai, ter uma mãe, viver com eles, mas principalmente o direito a ter uma família em que a criança e o adolescente possam crescer e se desenvolver de forma saudável e na qual os seus outros tantos direitos, saúde, educação, moradia, liberdade, também possam ser efetivamente garantidos. A gente pode observar, também, por exemplo, no artigo 19, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prioriza a família natural. E segundo o artigo 25 do próprio Estatuto, é a comunidade formada pelos pais, ou qualquer um deles, e seus descendentes. E excepciona a família substituta. E esse direito à convivência ele é reiterado em diversos parágrafos do artigo 19. Por exemplo, no parágrafo 3º, a gente tem que a manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será, né, essa família incluída em serviços e programas de proteção, que estão lá dispostos também nos artigos do Estatuto. No parágrafo 4º, a gente tem a garantia da convivência da criança ou adolescente com pai ou mãe privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, na hipótese de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. No parágrafo 5º, a gente tem a garantia da convivência familiar integral da criança com mãe e adolescente que estiver acolhida institucionalmente. Então, a gente percebe
que a convivência familiar é um direito, assim como a saúde, como a educação, como a moradia, é um direito da criança e do adolescente que está previsto constitucionalmente, está previsto na própria Convenção Internacional dos Direitos, né, sobre os Direitos da Criança, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e a família natural ela é prioritária em relação à família substituta. A família substituta ela só deve existir, a colocação em família substituta só deve acontecer em hipótese em que a manutenção ou reintegração à família natural ela esteja de fato impossibilitada. E aí a gente pode falar um pouquinho de acolhimento institucional, né? A gente citou aqui o acolhimento em relação à convivência familiar da adolescente acolhida. E o que é o acolhimento institucional? Em determinado momento, o acolhimento institucional era o que a gente conhecia como abrigamento, e até hoje a gente fala muito, a criança está no abrigo, o adolescente está no abrigo. Hoje, né, o termo que a gente usa, desde 2010 pelo menos, é o termo acolhimento institucional, que é uma das medidas, das diversas que o ECA traz, de proteção a crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados. Esse acolhimento, ele de nenhuma forma pode ser confundido com privação de liberdade. A gente tem que lembrar que a gente não está falando de doutrina minorista, de doutrina de situação irregular, como lá no Código de Menores, de 79, em que as crianças eram colocadas, né, em espaços em razão de sua situação de miserabilidade, de pobreza. Não, esse acolhimento, a gente também não está falando do acolhimento dos adolescentes internados para cumprimento de medida socioeducativa. É o acolhimento em razão de proteção quando essas crianças e adolescentes tiverem seus direitos ameaçados ou violados. E esse acolhimento depende de decisão judicial, ele é excepcional, então quando nenhuma outra medida for possível, estiver sendo efetiva, ele pode acontecer e deve ser reavaliado a cada 3 meses, pelo menos, e, em regra, ele não deve se prolongar por mais de 18 meses. Ele também deve ser pensado nunca como... deve ser pensado de forma provisória, né? Um momento entre ou a reintegração à família natural ou a colocação da criança ou adolescente em família substituta. Infelizmente, o que a gente tem na prática são muitas crianças e muitos adolescentes acolhidos institucionalmente por anos, muito mais do que os 18 meses que estão previstos no Estatuto, por diversas razões, né? A gente tem crianças e adolescentes que ficam acolhidos 2, 3, 4, 5, 10 anos, infelizmente, até completar a maioridade, completar os 18 anos e serem desacolhidos. Mas o Estatuto, ele determina prazos para o desacolhimento, determina a reavaliação e o acompanhamento desses adolescentes, dessas crianças, das famílias né, naturais, da família extensa, visando a sua reintegração por equipe interprofissional da rede, por equipe interprofissional do Poder Judiciário. E aí, lá no artigo 19, no parágrafo 1º, a gente tem essas disposições, né, que toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado pela equipe interprofissional, da qual eu falei aqui, ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta. E no parágrafo 2º, a gente tem aqui que a permanência de crianças e adolescentes em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, comprovada a necessidade que atenda o superior interesse dessa criança ou esse adolescente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Como eu disse, infelizmente, a gente encontra diversas situações, especialmente no caso de crianças mais velhas, com mais de 4, 5 anos, e de adolescentes, especialmente em situação de crianças e adolescentes com alguma deficiência, que estão há muitos anos nesses acolhimentos, nessas instituições. E aí, a gente está falando, né, de acolhimento institucional, a gente falou de convivência familiar, de família natural e de família substituta, e quando é que a colocação em família substituta ela acontece
quando é que acontece a suspensão, a perda do poder familiar e o que é o poder familiar. O poder familiar ele está relacionado ao dever dos pais, do pai e da mãe, de sustento, de guarda e de educação dos seus filhos menores, né, de crianças e adolescentes. É o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, pai e a mãe, em relação à pessoa e aos bens dos seus filhos menores de 18 anos. Antigamente, né, para quem estudou, e é um pouco da minha época também, no Código Civil de 16, a gente tinha a expressão, que infelizmente muitos usam ainda, inclusive no sistema de justiça, pátrio poder. Né? Então, hoje a gente utiliza, como vocês sabem, o nome poder familiar, mas é o antigo pátrio poder, em que se considerava que o pai, que o poder era exercido exclusivamente pelo pai. E a gente teve uma mudança de nomenclatura, que aconteceu no próprio, com as alterações do Código Civil, no próprio Estatuto da Criança e Adolescente, e já no artigo 226 da Constituição, né, que fala que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, eles são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. O próprio ECA, no artigo 21, fala do poder familiar, né, que será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, e que a perda e a suspensão também são hipóteses excepcionais que devem ser decretadas judicialmente nos casos previstos em lei. E no artigo 1638 do Código Civil, a gente tem hipóteses da perda por ato judicial do poder familiar. E aí lá diz, né, casos em que pai ou mãe perderá o poder familiar. Situação em castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. E aí, enfim, a gente tem a interpretação disso, que é muito complexa, a gente já viu várias polêmicas em relação a essa situação. Entregar seu filho de forma irregular a terceiros para fins de adoção. É importante a gente salientar que a falta ou a carência de recursos materiais não representa de nenhuma forma motivo suficiente para suspensão ou perda do poder familiar. A situação de pobreza da família, ela deve ser analisada de fato como ela não pode por si só ser utilizado, né, como argumento para suspensão ou perda do poder familiar. Nesse caso, a família, inclusive com a aplicação daquelas medidas protetivas, ela deve receber da rede socioassistencial, inclusive do sistema de justiça, todos os meios, aluguel social, inclusão em programas de transferência de renda, auxílio à inserção no mercado de trabalho, para que se possa cuidar dos seus filhos da melhor forma. Importante a gente frisar também que foi uma mudança que a gente teve, a condenação criminal do pai ou da mãe também não é motivo para a perda do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crimes dolosos, sujeito, né, à pena de reclusão contra outro igualmente titular desse mesmo poder familiar, ou contra filho, filha ou outro descendente. E aí, a gente tem as hipóteses da perda ou da suspensão do poder familiar, a gente entra aqui na colocação em família substituta. Como eu disse, a colocação em família substituta, na legislação brasileira, ela é excepcional. Ela não pode acontecer de qualquer forma, por qualquer motivo, por motivo de pobreza, por motivo de cometimento de crime. Ela deve ser decretada, né, também judicialmente. E aí a gente tem a guarda, a tutela e a adoção, que a Adriana vai falar de forma mais específica. E sempre que possível, nesse processo de colocação em família substituta, a criança deve ser ouvida, o adolescente deve ser ouvido por equipe interprofissional que vai considerar as peculiaridades, né, para o entendimento dessa criança, desse adolescente, aquela situação. 8 anos, será necessário o consentimento do adolescente, da adolescente, que deve ser colhido em audiência. É importante observar que a guarda, diferentemente da tutela, diferentemente da adoção, ela não pressupõe a perda do poder familiar. Ela deixa normalmente a regularizar a posse de fato da criança ou do adolescente. Pode ser deferida também liminar ou incidentalmente nos casos de tutela e de adoção. E ela obriga ao guardião
a prestação de assistência moral, material e educacional à criança e adolescente que estiverem sob sua guarda. É importante observar também que, em qualquer caso de colocação em família substituta, o magistrado deverá observar o grau de parentesco e a relação de afinidade dessa criança, desse adolescente, em relação a essa família. Os grupos de irmãos, né, colocados sob adoção, tutela ou guarda, preferencialmente da mesma família, de modo que os vínculos fraternos sejam mantidos. E a gente tem a participação, como eu disse, lá no acolhimento institucional e também nesse processo de colocação em família substituta, de equipe interprofissional que vai avaliar a criança, que vai avaliar o adolescente, e a família, né, que irá recebê-lo, para observar a criação dos vínculos, para observar se existe afinidade, a possibilidade de fato, ser decretada a guarda, né, a tutela ou a adoção. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, para iniciar um pouquinho a conversa com vocês, e agora eu vou deixar a palavra com a Adriana. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria imensa participar desse evento tão relevante que a OAB de São Paulo nos propicia. Desde já eu queria saudar a Mariana, Bruna e agradecer muitíssimo a Tatiana pelo convite. É uma alegria a nós todas, tanto a mim quanto a Camila. Acho que é importante esse estreitamento de laços com a OAB. Aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos um vínculo muito positivo com a nossa ordem aqui, a sessão, e acredito que é extremamente relevante e muito importante para todas nós essa troca com vocês aí de São Paulo também. Então, desde já, muito obrigada. Bem, falar de adoção é uma coisa interessante porque parece algo pouco útil, mas na vida de todos nós que lidamos com direito é extremamente importante porque muitas das vezes a nossa vida profissional vai tangenciar esse tema. Seja nos concursos, seja na nossa atuação profissional como advogados, como defensoras como nós. Vira e mexe, vai surgir alguma questão diretamente ligada à adoção ou derivada dela. E aí a gente tem que começar a pensar que o tema de adoção não é algo novo. Não surgiu, por exemplo, com o advento da Constituição. Já se falava em adoção desde a antiguidade. E a gente tem relatos, por exemplo, no Código de Hammurabi, que é antiguíssimo, e a gente vê que a própria legislação civil anterior à atual, o Código de 1916, já trazia previsões relacionadas à adoção, mas com um perfil um pouco diferente da nossa visão atual. E aí, o que eu gostaria de pontuar inicialmente? A gente tem que olhar para o Instituto da Adoção com um viés constitucional. Porque a adoção, até o século passado, basicamente até a Constituição de 1988, ela era vista no nosso ordenamento jurídico como um ato de benevolência, como um ato estritamente atrelado a casais mais velhos, que não podiam ter filhos, e que por um ato de amor, de boa vontade, de caridade em relação a crianças órfãs, que ficavam acolhidas nos chamados asilos, realizavam o ato de adoção. Com a Constituição de 88, a visão de criança e adolescente ela muda radicalmente. Criança e adolescente já não é mais visto como um objeto de proteção da norma, passa a se tornar um sujeito de direitos. E essa visão de sujeitos de direito, essa visão nova que a Constituição traz, inspirada, como Camila bem mencionou, nas convenções internacionais, como a Convenção dos Direitos da Criança da ONU, essa alteração de paradigma ela vai se espraiar em todo o nosso ordenamento jurídico e vai alterar também a visão que nós temos de vários institutos, dentre eles a adoção. A adoção hoje não é vista apenas como um ato de amor. Ela é, sim, um ato de amor? É. Mas ela hoje é vista como um ato que vai atender ao melhor interesse da criança e do adolescente, que vai garantir a essa criança e a esse adolescente uma proteção integral. Então, o foco da adoção sai da figura do pai ou mãe adotante e torna a figura central, principal
desse processo maior de adoção a criança e o adolescente, que é, de fato, o nosso grande alvo de proteção. E a partir daí, dessa reformulação do Instituto, a gente passa a perceber que toda a legislação ela vai ser formulada e readaptada diante da Constituição, no sentido de proteger a criança e o adolescente e garantir a celeridade desse procedimento. Lógico que sem restringir nenhum direito fundamental da criança e do adolescente. Então, a gente olha lá no Código Civil, tem o artigo 1618, e ele fala que a adoção ela vai ser acompanhada, vai ser regulada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, lei especial e que vai trazer, a partir do seu artigo 39, todo o regramento do Instituto da Adoção. Outra coisa que eu acho que pontuou isso é a questão do acolhimento. A gente sabe, e eu não sei se vocês conhecem, mas foi feito um estudo sobre os órfãos da Romênia. Foi feito um estudo com várias crianças e adolescentes, já adultos, né, que passaram muito tempo acolhidos em instituições de acolhimento. E se verificou que aqueles adultos, diante do tempo que eles passaram acolhidos naquelas instituições, eles tiveram um comprometimento, um déficit cognitivo muito maior do que outras crianças. Já se associa hoje o tempo de acolhimento a perdas significativas no desenvolvimento da criança e do adolescente. Perdas afetivas, perdas emocionais, perdas físicas, porque inclusive afeta o aspecto cognitivo. Então, a ideia é que esse acolhimento seja feito no menor tempo possível, né? E que a criança possa, de fato, viver num ambiente em que ela viva com uma família. Se não é natural, por algum impedimento, com a família extensa ou com a família substituta. A adoção é justamente a colocação dessa criança ou desse adolescente numa família substituta. Só que essa colocação ela não pode ser o primeiro objetivo. Antigamente, a gente tinha a ideia de que se a criança, por algum motivo, não ficava com o pai ou a mãe, tinha que ir para a adoção. Era um entendimento equivocado e precipitado do ordenamento jurídico anterior. Hoje, com a nova ordem constitucional, a gente parte da premissa de que primeiro a gente tenta o retorno da criança à sua família natural. Se não for possível, esse retorno vai ser tentado junto à família extensa. Se mesmo assim não for possível e não tiver outra condição melhor a criança, aí sim vai ser tentada a adoção. Então, ela é como se fosse a medida mais extrema, a última medida, a medida mais excepcional. E aí, ela tem que ser pensada muito seriamente, porque ela é uma medida considerada pela lei como irrevogável. A sentença que constitui a adoção, ela é irrevogável. Ela dá àquele filho a condição de filho, aquela criança ou adolescente a condição de filho, e não é um ato que possa ser revogado posteriormente, não se desfaz. E aí a gente tem, na ordem dos tribunais, muitos casos, e as famílias que, de fato, depois de passarem pelo estágio de convivência, terem uma sentença constitutiva, adotarem aquela criança ou aquele adolescente, resolvem devolver essa criança ou esse adolescente. É possível isso? E aí a gente observa que, de fato, é algo extremamente gravoso e não tão excepcional assim. Acontece com muito mais frequência do que a gente imagina e gera naquela criança ou naquele adolescente uma sensação de rejeição, de tristeza, de sofrimento infinitamente grande. E aí até muitos tribunais estaduais têm se posicionado favoráveis ao recebimento de indenização por parte da criança diante desses genitores que agem dessa forma. Porque nesse caso em específico, há de fato responsabilização civil. A gente vê a presença do dano, vê o abuso de direito e a criança vai ser ressarcida. E vai retornar uma condição de acolhimento porque o exercício do poder familiar por aqueles pais adotantes não está sendo bem exercido e aquela criança está, na verdade, sofrendo. Então, a gente sabe que a adoção é um ato irrevogável. Mas quem pode adotar?
a lei ela vai trazer de forma sistemática toda a organização desse processo de adoção. Ela fala que quem pode adotar é qualquer pessoa, então não tem limitação de condições financeiras, de qualquer outra organização. Qualquer pessoa capaz, acima de 18 anos, que tenha condições mínimas para que a adoção ocorra. Então, pode ser uma pessoa mais pobre, uma pessoa rica, isso não interfere, desde que ela tenha condições de receber aquela criança. A lei fala que deve haver uma diferença mínima de 16 anos entre a idade do adotante, né, daquele que quer adotar, do pai ou da mãe, para a criança. Só que essa regra dos 16 anos também já foi excepcionada. O Superior Tribunal de Justiça, num julgamento recente, ele falou dessa questão, e era um caso, eles não divulgam o número do processo, porque o processo tramita em segredo de justiça, né? Era o caso de um padrasto que queria adotar a enteada, mas a diferença de idade dele para a enteada era de 12 anos. E, em tese, pela lei, ele não poderia. Só que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, de fato, havia entre aquele padrasto e aquela enteada um vínculo de afeto, de carinho, de atenção e cuidado. E que aquela decisão de reconhecer a adoção garantiria para essa criança, né, ali, ainda que com a diferença inferior a 16 anos, garantiria para ela o melhor interesse. Então, o Superior Tribunal de Justiça excepcionou a regra legal e concedeu a adoção nesse caso. Então, a gente percebe que todos os institutos jurídicos, em todos os regramentos da adoção, vão ser permeados pelos princípios do melhor interesse e da proteção integral. Numa ótica, prevalece a regra fria da lei ou o melhor interesse, vai preponderar o melhor interesse. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que avós e irmãos não podem adotar. E isso vem estabelecido lá, os ascendentes, né, e os irmãos. Só que a gente já teve também processos em que há relatos de adoção por parte dos avós. Nesse caso em específico, o Superior Tribunal de Justiça também decidiu, e ele, analisando uma situação em idade muito pequena, tenra idade, com a avó paterna e o companheiro dessa avó, ela foi criada por essa avó paterna como se fosse a mãe dela. Ela não tinha uma relação de neta e avó. E aí o Superior Tribunal de Justiça entendeu, sim, que seria possível a adoção nessa hipótese. Todas as pessoas que querem adotar, elas devem se dirigir à vara de infância e juventude, que é a vara competente para tramitar o processo de adoção, e realizarem um procedimento chamado de habilitação. Elas vão passar por uma avaliação, uma preparação psicossocial, jurídica e uma avaliação por uma equipe interprofissional, psicólogos, assistentes sociais. E a partir daí, se nessa avaliação elas forem consideradas aptas, com a oitiva do Ministério Público, elas são habilitadas e se inserem num cadastro, que pode ser estadual, ou, se elas não tiverem oposição, pode ser nacional. Em relação às crianças, como Camila falou, elas ficam em acolhimento, e aí a criança pode ser adotada ou adolescente com autorização dos seus pais. Se não tiver o poder familiar, não vai precisar desse consentimento. E se a criança se o adolescente estiver acima de 12 anos, ele vai poder opinar também. É importante a gente pontuar que toda legislação relacionada à criança e adolescente sempre vai privilegiar a oitiva da criança e do adolescente. É diferente porque antes a gente entendia que criança e adolescente não podia se manifestar, não tinha direito de voz. Só que hoje nós não reconhecemos que eles são sujeitos de direitos, e como sujeitos de direitos, eles têm sim voz, vontades, desejos, devem e podem ser ouvidos. Então a legislação já permite que se ouça, por exemplo, o adotado que vai mudar o nome, o prenome, vai virar Antônio ao invés de João. Ele tem que manifestar sua vontade quanto a isso. O nome é um direito personalíssimo, que afeta diretamente direitos essenciais enquanto pessoa. Então, ele tem que ser ouvido. A legislação trabalha toda nessa ótica da oitiva da criança e do adolescente. Em relação ao cadastro nacional,
o Conselho Nacional de Justiça, ele elaborou um cadastro, um Sistema Nacional de Adoção. Esse Sistema Nacional, ele é todo integrado e todas as crianças habilitadas e adolescentes também são inseridas nesse cadastro. A lei fala em até 48 horas o juiz tem que fazer essa inserção, assim como também os pais ou interessados nessa adoção são inseridos nesse cadastro também. E esse sistema, ele garante que, de acordo com as condições previamente indicadas por esses pais, se ache crianças mais ou menos, ou adolescentes mais ou menos compatíveis com aquele perfil. E aí a gente pensa, se a gente for olhar os dados do Conselho Nacional de Justiça, a gente vai perceber que o número de crianças é bem maior, né? O número de pais habilitados em relação às crianças é um número bem menor. Por que então tem tanta criança acolhida ainda e tem muito menos adoção do que poderia? O problema gargalo, o problema maior está justamente no perfil. Muitos pais preferem crianças sem irmãos, crianças até 4 anos ou crianças brancas. E o perfil maior das nossas crianças é o oposto. A maioria é negra ou parda, a maioria tem irmãos, e grande parte das crianças e adolescentes hoje que estão acolhidos têm mais de 12 anos, são adolescentes. 15, 16, 17 anos, são um grande quantitativo de crianças e adolescentes que estão lá inseridos nas unidades de acolhimento. Então, a gente vê que o perfil é que dificulta muitas das vezes a adoção. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que, em regra, a gente tem que ser inserido no cadastro. O cadastro dá um aspecto objetivo, garante que não se faça como se fossem algumas formas de burlar um procedimento legal de adoção. Mas existem situações que a própria lei admite que a adoção seja feita sem que a criança ou o pai estejam inseridos nesse cadastro. Um exemplo é a adoção unilateral. Se eu me caso com um homem que já tem um filho e eu quero adotar esse filho, eu posso fazer essa adoção sem necessidade de que eu ingresse no cadastro ou que a criança ingresse também. Outra hipótese é se a criança está convivendo com um parente há muito tempo e tem um vínculo afetivo com esse parente. Uma criança que convive com um tio, por exemplo, e faz daquele tio seu pai, a sua referência de pai. E, por fim, a pessoa que tem a criança por um tempo prolongado, a lei fala aqui no artigo 50, parágrafo 3º, detém a guarda de uma criança maior de 3 anos por um tempo e forme e comprove vínculos de afeto, de carinho, vínculos de paternidade socioafetiva com essa criança. Aqui surge um problema, porque a gente tem uma realidade brasileira da chamada adoção brasileira, que era muito comum antigamente e, infelizmente, continua nos dias atuais. A adoção brasileira, era uma forma, antigamente, a gente tinha muito adoção, por exemplo, uma família adotava uma criança mais pobre e essa criança vinha para as casas, né, das famílias mais abastadas e servia ali nos afazeres domésticos. Isso era muito comum. Ou então, uma pessoa pega um filho de alguém. O Superior Tribunal de Justiça decidiu um caso de uma mãe que era dependente química e um casal foi até essa mãe que estava grávida e comprou o bebê dela. Ela teve o bebê, recebeu o dinheiro e entrou com um pedido de adoção depois de um tempo. Acho que a criança tinha 8 meses. E o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de adoção, falou que a criança iria para o acolhimento, justamente porque aquela adoção, a brasileira, foi uma adoção totalmente ao arrepio da lei. E, de fato, não se geraria, a princípio, o atendimento ao melhor interesse da criança e do adolescente. Diferente é o caso de uma criança que convive muito tempo com uma determinada família, que não foi, não chegou a essa família dessa forma, por exemplo, financeira, relacionada a tráfico, e que já tem um vínculo de afeto com essa família, com esses pais. O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais regionais locais,
eles entendem que se ficar configurado que essa criança tem de fato uma relação afetuosa, consolidada, que é melhor para ela que esse processo de adoção ela continue com esses pais, não vai ser feito o acolhimento institucional nesses casos. Tem muitos casos assim, mas que envolvem crianças um pouco maiores, e não bebês, por exemplo, né? Outra coisa que eu quero pontuar, que não tem diretamente relação com a adoção, mas que é muito comum, e na defensoria eu via muito isso no atendimento inicial de família, é o caso de pais que se casam com uma esposa que já tenha um filho, de um outro relacionamento. E aí eles se casam e falam assim, esse filho é de outro relacionamento, mas eu vou registrar como se meu fosse. E fazem um registro de paternidade daquela criança, que eles sabem, já no momento do registro, que não é filho deles. E aí, quando eles se separam, há um rompimento do vínculo matrimonial ou do vínculo afetivo entre o casal, a primeira coisa que muitas das vezes esses pais desejam é a negar a paternidade daquela criança. E aí eles vão ao advogado ou à defensoria e querem entrar com uma negatória de paternidade. Os tribunais têm entendido que nessa hipótese não vai ser admitida a negatória de paternidade, porque muitas das vezes já há uma paternidade socioafetiva construída ao longo desse tempo. Esse pai, na verdade, realizou uma espécie de adoção brasileira. Só que muitas das vezes ele formou um vínculo de afeto com essa criança. Tratou essa criança como se fosse filho e a criança ele como se fosse pai. E aí, quando surge o rompimento do vínculo conjugal, ele não pode, de fato, romper o vínculo socioafetivo com o filho. Então, normalmente, nessas hipóteses, tem sido alegado, tem sido decidido pela improcedência da negatória de paternidade. O processo judicial, como eu falei, ele tramita em segredo de justiça. Em regra, a lei fala que ele tem que durar 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 120 dias. Em regra, o CNJ mesmo aponta que dura em média 1 ano. Então, normalmente se prorroga, o que é um tempo considerado razoável para a gente poder decidir a adoção. A adoção, antes dela ser concedida, ela é precedida de um estágio de convivência. Esse estágio de convivência, ele pode durar até 90 dias e é um período justamente que serve para que os pais e essa criança que vai ser adotada, ou esse adolescente, possam conviver, acompanhados por uma equipe técnica que vai dar todo o suporte. E a partir desse período de estágio de convivência, ver se de fato aquela adoção que vai ser consolidada vai ser realmente eficaz ou não. Esse período de convivência dura até 90 dias, vai variar também de acordo com as peculiaridades do caso, e ele depois tem um relatório final da equipe técnica que acompanha esse pai e mãe com essa criança. Só uma coisa que eu esqueci de falar, antigamente se tinha discussão se casais homoafetivos poderiam adotar, porque a lei fala que o casal pode adotar se ele tem um vínculo matrimonial. E havia discussão anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de casais homoafetivos adotarem, só que o entendimento pacífico da jurisprudência é que podia. E agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, isso está ultrapassado. Em relação à adoção internacional, se a adoção no viés nacional ela é exceção, a internacional é a exceção da exceção. A ideia é que a criança e o adolescente brasileiros só saiam do país se de alguma forma não for possível a adoção dentro do cenário nacional. Por exemplo, aquela criança ficou habilitada no Sistema Nacional de Adoção, aí cresceu, já é um adolescente de 15 anos, não conseguiu a adoção, o perfil dele não se encaixa em nenhum dos perfis possíveis aqui. Aí ele é colocado também nessa possibilidade de adoção internacional. Se for um adolescente acima de 12 anos, ele manifesta o seu desejo, a sua vontade de ser adotado ou não. E só lembrar que a adoção é um instituto extremamente importante. Tem que ser tratada com muito cuidado, porque ela forma vínculos. A Constituição fala que ela não diferencia filhos adotados de filhos biológicos. Ela é um instituto extremamente importante, porque vai dar àquela criança ou aquele adolescente
está em acolhimento, o direito de conviver em família, o direito de receber amor e, acima de tudo, de formar vínculos de afeto, vínculos que permitirão que ele cresça de fato e desenvolva todas as suas potencialidades. Bem, o que eu tinha que trazer inicialmente era isso e a gente vai discutindo mais ao longo aqui do tempo. Bom, eu gostaria de agradecer até o momento, dizer que esse tema é um tema muito enriquecedor, né? E sensível ao mesmo tempo, porque acaba tratando de problemas sociais e ao mesmo tempo tratando de problemas da família, né? Que é considerada uma instituição sagrada, né, para algumas pessoas. É um assunto super intrigante, que acaba instigando muito a curiosidade, né, de entender um pouco mais sobre o tema. E eu gostaria de passar agora para as perguntas. Acho que a Sol, você fez uma pergunta inicialmente, eu não sei se já foi respondida sobre a adoção estrangeira. Se você quiser abrir o seu microfone, fique à vontade. Oi, boa noite, obrigada. Você respondeu no final sobre a adoção estrangeira, que é a exceção da exceção, né? Mas no caso de estrangeiros que morem no Brasil e que tenham convivência com uma criança ou adolescente brasileiro, e aí eles manifestem também a intenção de ser adotados, tem um limite de uma idade mínima, como funcionaria? E obrigada desde já, tá ótima essa apresentação. Eu posso responder ou é depois? Como é que vocês organizam? Não, pode responder, depois a doutora Camila pode fazer as considerações. Então, a adoção de estrangeiros que vivam no território nacional, ela é possível. Ela segue também as regras, a questão de diferença de idade, a habilitação, a capacidade, ela é a mesma, seja para o estrangeiro, seja para o nacional. A diferença é o tempo do estágio de convivência, que no caso da adoção internacional, ele é um pouco menor, justamente para também não dificultar, porque imagina, no estágio de convivência aqui, na adoção dentro do território nacional, ele é de até 90 dias. Se nós fôssemos exigir que o estrangeiro permanecesse no nosso território 90 dias, isso dificultaria a adoção internacional. Então, o estágio de convivência ele é um pouco menor, mas ele envolve também, depois se vocês quiserem, a partir, eu acho que do artigo 51 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai falar de adoção internacional, e aí ele fala que tem todo um acompanhamento, mesmo depois que a criança vai, ela tem que ser enviado relatórios à autoridade central do Brasil. Isso tem todo um acompanhamento, não é feito assim de qualquer forma, sem critérios. E se o estrangeiro reside aqui, ele pode adotar também, não tem problema algum, tá? A diferença é que se ele reside fora, ele tem todo um cuidado. E lógico que a lei vai preferir sempre o nacional adotando o nacional, né? Para resguardar essa criança dentro do nosso território. Você perguntou da questão se a criança é ouvida na mudança de nome, é ouvida sim, tá? Como eu falei, o nome é um direito personalíssimo. Lógico que se é um bebê, a escuta dele não é possível naquele momento, mas se é uma criança de 8 anos, por exemplo, mesmo ela não sendo um adolescente, é uma criança, ela tem que se manifestar. Porque por 8 anos da vida dela, se ela é chamada de Maria e vai virar Rafaela, isso vai impactar na forma como ela se reconhece. Eu e Camila conhecemos um adolescente, não é, Camila? Que ele sofreu um processo de adoção, uma adoção infelizmente não tão bem sucedida. Houve a mudança do prenome dele e ele não se reconhece pelo nome novo, ele se reconhece pelo nome antigo e se identifica com o nome antigo. Então, eu acho importantíssimo se ouvir o adolescente e a criança nessas hipóteses. Só complementando, né, o que a Adriana falou, e lembrando que né, a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, já com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e a própria Constituição Federal,
crianças e adolescentes são reconhecidos como sujeitos de direito que efetivamente são. Então, mesmo na adoção, e como a Adriana falou muito bem, a adoção é um ato de amor, mas a gente não pode esquecer que ela é excepcional e que ela deve atender ao melhor interesse da criança, ao melhor interesse do adolescente e não ao melhor interesse do adotante. E nesse caso, tanto para a adoção internacional quanto na adoção, mesmo na adoção, como a Adriana falou muito bem, a adoção é sim um ato nacional, digamos, a criança ela deve ser ouvida aí, por equipe interprofissional, vai considerar que ela é excepcional do que está acontecendo com ela, afinal ela é protagonista nesse processo. E o adolescente, ele obrigatoriamente tem que ser ouvido em audiência, inclusive. Esse caso que a Adriana comentou é um caso muito... Ela deve ser ouvida aí da criança, do adotante. É uma situação que a gente conheceu já no sistema socioeducativo, o adolescente estava internado, e esse menino foi adotado com 10 anos, se reconhecendo, vai considerar essa superioridade de 10 anos de idade. Então, ele passou 10 anos, nome e também com sobrenome, mas especialmente com um determinado prenome, uma situação que a gente igual a pessoa que o adotou, entendeu por trocar o nome. E essa adoção, infelizmente, foi um daqueles casos, né, que não houve sucesso. A mãe entendeu por desistir da adoção e até hoje ele continua. Essa adoção não houve sucesso, ele não se reconhece por esse nome. Então, é uma situação muito séria, para além da adoção em si, que acabou não funcionando, e aí a gente tem que pensar, né, que quando a gente trata de criança e adolescente, quando a gente fala de acolhimento, quando a gente fala de guarda, quando a gente fala de adoção, é totalmente diferente a gente falar de outras situações de casa, de outras situações do direito civil com as quais a gente convive. Uma adoção que não tenha sido bem sucedida, ela causa diversos transtornos e prejuízos para a vida de um adolescente. No caso, especificamente, além do transtorno para a vida dele de uma forma geral, além da ideia de ser rejeitado, mais uma vez, ele carrega um nome com o qual ele não se reconhece, e aí começa uma outra briga, que é para o retorno à situação antes da adoção. Então, é uma situação muito séria, e aí a gente nunca pode se esquecer. A adoção ela é excepcional, ela é muito importante, ela sim é um ato de amor, mas ela deve atender ao melhor interesse da criança e do adolescente que serão adotados. Eu acho que a conexão da doutora Bruna caiu. De qualquer forma, vou assumir aqui e aproveitar para fazer uma consideração, e eu queria ouvir a opinião das doutoras. Na minha monografia, eu tive a oportunidade de estudar a perda de uma chance, e dentro dessa análise, eu estudei especificamente um caso de adoção aí do Espírito Santo. Então, o caso era de um menino, à época, salvo engano, acho que ele tinha 4 anos de idade, acho que era alguma coisa assim, 8 anos, enfim, vou ver se eu lembro enquanto eu vou falando. E assim que houve a destituição do poder familiar, a mãe dele era usuária de drogas e o pai estava em lugar incerto e não sabido. E aí, o juiz determina a colocação dessa criança numa família substituta. Isso não é feito. Tampouco ele é inserido no Cadastro Nacional de Adoção. Ou seja, ele estava em acolhimento numa instituição, mas ele não estava no cadastro de adotantes. De alguma forma, esse erro é observado, ele é reinserido, ele é inserido pela primeira vez no cadastro nacional aos 10 anos de idade. E aí eu fiz uma pesquisa à época, apenas 1% dos casais querem adotar uma criança com 10 ou mais ou maior idade. E aí o que acontece? Quando essa família entra efetivamente com o processo para poder adotar esse menino, eles percebem que havia um erro no processo,
que, à época, o advogado dativo não teria sido intimado de uma decisão. Nesse momento, é reconhecida a nulidade de todo o processo de destituição do poder familiar. Essa família, obviamente, acaba encontrando outra criança ou acaba, enfim, abrindo mão. Isso não tive acesso, né, ao processo. E aí, esse menino perde a oportunidade de ser adotado e aí ele fica na instituição até completar 18 anos e depois ele acabou tendo a felicidade de ter um padrinho, né, um apadrinhamento, e aí quando ele completa 18 anos ele se muda para casa desse padrinho e até que ele consiga se consolidar a sua vida e seguir, né? E à época ele recebeu uma indenização de R$150 mil por esse erro do Estado, né? Na ausência de não tê-lo colocado numa família substituta e também de, ao fazê-lo, enfim, errar no processo, quer dizer, ele efetivamente perdeu uma chance que, à época, já era muito pequena, porque quando inseriram ele no cadastro, ele tinha já 10 anos. E aí eu consegui conversar com ele, à época, consegui entrevistá-lo, inclusive, para saber o que ele achava dessa situação toda, né? E ele fala que, à época, era muito... Tem, assim, as cartas que ele escrevia para a juíza, pedindo para a juíza achar uma família para ele, quer dizer, toda uma situação que é muito complexa. Então, esse era um ponto que eu queria que as doutoras comentassem. E um segundo ponto que eu já vou deixar aqui, para depois não tomar tempo para as outras perguntas, é o seguinte: nós tivemos aqui em São Paulo, eu até tive a oportunidade de comentar com as doutoras, recentemente um caso em que uma família adota um menino também, ele tinha acho que 8 anos, ele fica praticamente um ano e meio com essa família, e aí, só que a família tinha outro filho já, biológico, né? E aí, eles dizem que o menino não se enquadrava, porque falou, eu coloquei ele na melhor escola, mas ele não tinha interesse de estudar, então eu tirei. Ele aprontou, então fomos todos para a Disney e ele ficou, porque ele não merecia ir. Enfim, coisas do gênero. E aí, ao final, eles dizem que ficou insustentável e devolvem a criança, né? Sob a alegação de que ele não se enquadrou ali naquele seio familiar. E aí são condenados também, agora em primeira instância, porque foi recente, né, a pagarem uma indenização para esse menino e, inclusive, pagarem um tratamento psicológico. E aí a defesa alega, não, mas não teve dano nenhum. Ele foi bem tratado quando ele estava aqui, né? E aí eu queria que as doutoras comentassem, se fosse possível, essas duas situações. E desde já, obrigada. Posso começar, Adriana? Adriana, tá por aí? Bom, eu vou começar, então, pela última pergunta, que é um pouco do que a gente estava falando né, no último comentário. Infelizmente, essa situação de... O termo é muito ruim, mas vou falar para ficar mais fácil de entender, de devolução de crianças e adolescentes que foram adotados, ela não é assim tão excepcional. Eu estive por 1 ano e meio como defensora pública de infância cível no município, no entanto, Linhares, município de 140 mil habitantes, e em algumas situações eu me deparei com a mãe que teria adotado, levando a criancinha na defensoria e disse, oi, doutora, eu vim devolver. Como assim devolver uma criança? Já em Vitória também, em algumas situações, a gente encontrou né, a existência, enfim, da ação por parte de pai, de mãe que tinham adotado. E é uma situação, de fato, muito séria, porque, como eu disse, a gente não está falando de um bem, a gente não está falando de um carro, a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de vida. E vida a gente não recupera. Especialmente vida de criança e adolescente, que são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, né? A gente está falando de criança e adolescente que já vem de situação de violência, muitas vezes, de situação de abandono, para terem chegado ao acolhimento institucional, para terem chegado a uma situação
de destituição do poder familiar, muitas vezes passaram por situações de diversas violações antes né, do processo de adoção e da efetivação de adoção. E a gente não encontra isso, assim, não é tão excepcional, infelizmente. Já conheci diversos meninos em unidades socioeducativas que foram e voltaram para famílias, né, diversas tentativas de adoção que acabaram sendo, enfim, de colocação em família substituta, que não acabaram sendo bem-sucedidas. E aí, nesses casos, em algumas situações, a Defensoria também atuou, a gente também fez o pedido de indenização e, para além disso, né, a possibilidade, no caso, quando essa criança é colocada, retorna ao acolhimento, do pagamento de pensão alimentícia para esse adolescente, para essa criança, por parte desses pais que desistiram da adoção e muitas vezes, como você falou, nesse caso específico, dizendo que a criança, que o adolescente não se enquadrou, que, né, não estava obedecendo, que acabou se envolvendo com atos ilícitos, mas é filho, né? É filho, não é um produto que você compra no supermercado, é uma pessoa, e ela vai ter limites, vai ter possibilidades, tem suas potencialidades, a criança vai ter suas dificuldades de adaptação, enfim. E a família, teoricamente, os pais adotivos têm que lidar com essas situações todas como, de fato, são filhos, né? Mas, muitas vezes, a maior parte dos argumentos para a devolução, para a desistência é esse, de que a criança, que o adolescente não se enquadrou, de que está muito danado, que está dando trabalho e devolve-se, infelizmente. Nesses casos, assim, né, não tem como insistir, vai ficar de qualquer forma porque a adoção é irrevogável. Você não pode obrigar uma criança a conviver com, um adolescente a conviver com uma família que não a quer mais. Então, acaba restando a indenização, que de nenhuma forma vai suprir aquele prejuízo, né, aquela perda de vida que essa criança, que esse adolescente tem, mas que vai sendo uma possibilidade, pelo menos, de uma restituição financeira, enfim, material. Doutora Adriana, se você quiser complementar, fica à vontade. Então, eu achei, Mariana, extremamente interessante a adoção da teoria da perda de uma chance. Acho que se aplica totalmente à questão. A diferença de um dia pode impactar profundamente na questão da adoção. E aí, se a criança tinha, por exemplo, 8 anos e só foi inserida no cadastro com 10, isso já alterou totalmente a possibilidade dela ter um sucesso num processo de adoção ou de colocação em família substituta. É extremamente passível a aplicação da teoria da perda de uma chance. Por mais que a gente ache estranho, né? Porque normalmente se usa a perda de uma chance em outras situações. Mas aí, desde já, eu te saúdo pela iniciativa, porque é difícil a gente ver produção acadêmica nesse sentido. Achei extremamente interessante. Então, e outra coisa que é importante, e aí a sua pergunta traz esse enfoque, é o olhar que o sistema de justiça tem que ter em relação a isso. Porque a própria lei fala que o juiz tem 48 horas para fazer essa inserção. Então, se isso passou e o juiz, a cada período de tempo, como Camila mencionou, ele tem que reavaliar a condição dessa criança ou adolescente no acolhimento. Aonde está o enfoque do juiz, do Ministério Público, né? Nessa questão em específico? A de fato pode configurar até sanções administrativas e criminais. Em relação à segunda pergunta, eu queria chamar a atenção que você mencionou, por exemplo, a criança deixa de ir a uma viagem em família, retirada de uma escola e passa para uma escola inferior. A Lei 13.431, de 2017, é uma lei que fala de crianças e adolescentes que sofrem violência ou são testemunhas de violência. É a lei que traz a ideia da escuta qualificada e depoimento, né, especial. E essa lei, ela fala da questão da violência e ela diz que a violência não é só a física, não é só a sexual, ela pode ser a psicológica também. Então, quando eu falo, eu negligencio uma coisa em comum a uma criança, coloco ela numa situação de rejeição, falo que ela não é capaz ou que, de alguma forma, ela não tem um direito semelhante ao outro irmão, é também uma forma de violência psíquica, né? E que vai gerar impactos e necessário ressarcimento. Outra questão, e aí eu lembrei de um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça de 2 irmãos
que a mãe, na verdade, rejeitou um irmão, mas permaneceu com outro que ela queria só o menor. E aí a gente tem um caso aqui, a Camila lembra bem, de uma família que adotou 4 irmãos, só que a intenção deles era adotar o menor. Mas os outros 3 irmãos, porque irmãos devem ser adotados preferencialmente em conjunto, né? Os irmãos sofreram todas as formas de violação possível. Então, a gente tem que ressaltar o nosso olhar diante disso, porque é uma coisa muito grave. E se você me permite, uma pessoa mencionou aqui, pediu que eu explicasse um pouco melhor a questão da adoção brasileira. Eu acho que eu falei muito rápido. A adoção brasileira nada mais é do que, por exemplo, nós percebemos um bebê abandonado na rua. Aquela situação típica de filme. Deixaram um bebê na minha porta. Eu olho o bebê, me compadeço daquela situação, vou lá e registro como se fosse meu filho. Hoje, há todo um sistema registral que dificulta muito mais isso. Ou então, um pai que se casa comigo, eu tendo um filho recém-nascido sem pai registrado, e registra como se filho dele fosse. A adoção brasileira nada mais é do que a gente reconhecer a paternidade ou a maternidade sem, de fato, ter o vínculo biológico. Tá? Só isso. Olha, eu gostaria de agradecer até aqui. Nós temos mais uma pergunta da Thaís. Thaís, se você quiser abrir o microfone para fazer a pergunta, fica à vontade. Thaís? Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Bom, como ela não responde, doutora Tatiana, se você quiser fazer a sua pergunta, fica à vontade. Eu ia dizer que acho que Thaís sou eu, né? Pareceu, você viu, você confundiu? Não, tinha pergunta de uma Thaís. É que como então tá bom. Internet Pra mim não apareceu. Quando eu voltei, o meu chat... Quando minha internet caiu. Quando eu voltei para a reunião, o meu chat apagou. Daí eu tinha anotado o nome dela e não consegui ver a pergunta. Doutora Bruna, uma pergunta aqui da Thaís no chat. É essa? É uma pergunta escrita aqui no chat, de Thaís. Da Thaís? Eu acho que é isso mesmo. É que eu não consigo visualizar. Ela perguntou quais os trâmites da ação de adoção após a destituição. Gente, me desculpa. E o polo passivo necessário quando há processo de destituição do poder familiar? Sim, é necessário. Camila até pode falar melhor, porque ela atuou. Mas quando a gente tem a destituição do poder familiar, o pai e a mãe que terão o poder familiar destituído têm o direito de defesa, né? Aquele princípio basilar da nossa Constituição. Então, eles têm que integrar o polo passivo e terem o exercício do direito de defesa. E o trâmite da ação de adoção, a criança acolhida encontra um possível adotante com perfil que compatibiliza, aí sim inicia o processo de adoção. Pode falar até melhor se quiser. Eu acho que ela perguntou quando já existe a destituição. Então, quando já existe a destituição, entendi. Então, se já tem a destituição, a diferença então, a diferença a lei exige que os pais consintam com a adoção. Se já existe a destituição do poder familiar, porque o que gera essa vinculação de pai e filho é justamente esse poder-dever, que é o poder familiar. Se já há a destituição desse poder familiar, não é necessário esse consentimento. Aí já pode a ação de adoção tramitar sem esse necessário consentimento prévio, entendeu? Ou consentimento, ou mesmo o ampla defesa e contraditório que já existiram na ação própria de destituição do poder familiar. Porque muitas vezes, como a Thaís colocou, a ação de destituição ela vem desvinculada de uma possibilidade de uma efetiva ação de adoção. Então, tem a ação de destituição do poder familiar proposta pelo Ministério Público em relação a uma criança que está acolhida institucionalmente, por exemplo, e aí a ação pode findar, enfim,
o poder familiar pode ser destituído, e quando houver a situação da ação de adoção, então não vai ter no polo passivo, os pais já não estarão lá, porque não existe o poder familiar deles em relação àquela criança, em relação àquele adolescente. Tá certo, doutores, muito obrigada. Tá, doutora Tatiana, acho que se você quiser fazer só agora acho que é a sua vez, desculpa, viu, gente? Fica à vontade. Me ouvem bem? Sim, tá ótimo. Eu queria perguntar para a doutora, primeiro agradecer a doutora Adriana, a doutora Camila, por terem aceitado o convite, estarem aqui conosco hoje, é um prazer enorme. Esperamos que brevemente vocês possam vir à nossa seccional fisicamente, né? E eu queria perguntar para a doutora Camila e para a doutora Adriana, a professora Andréia Amin, que a doutora Adriana conhece bem, foi nossa professora, promotora no Rio de Janeiro, ela fala muito do timing da adoção. Tem um pouco a ver com o que a Mariana disse, essa questão de primeiro ter que passar pela família natural, depois extensa, e só depois você colocar a criança na família substituta. A professora Andréia, a promotora Andréia, ela critica, no caso concreto ali, já percebendo que não vai ter condições daquela criança continuar inserida naquele núcleo dela. E nisso perde-se tempo, perde-se o que ela chama de timing da adoção. E ela já não consegue mais colocar essa criança na família substituta. Eu queria saber das doutoras, na prática, como podemos melhorar isso? Para acelerar, para não perdermos tempo e tornarmos viável a adoção dessa criança, já vendo de antemão que não é possível que ela continue na família natural dela. Dri, vou começar? Essa é uma pergunta, assim, é uma situação bem complexa, né, falar em time de adoção, porque a gente acho que tem vários vieses, e aí eu sou muito, e aí eu tenho pensado cada vez mais nisso, na verdade, mas muito pelo que o próprio que a legislação fala, de privilegiar a família natural. A criança e o adolescente tem o direito a conviver e a estar, a ser cuidado, criado, né, por seus pais, seu pai, mãe, enfim, pais, mães biológicos, ou e não podendo com a sua família extensa, de ser mantido por seus irmãos e que o vínculo seja mantido. Infelizmente, é o caso da maior parte dos adolescentes e crianças que estão em acolhimento, as famílias, especialmente famílias pobres, né, nas periferias, enfim, desse país, e a gente conhece tanto essa realidade, eles acabam não tendo condições de oferecer, de cuidar efetivamente dos seus filhos, né, por situações muitas vezes geradas por problemas financeiros, por problemas materiais, também questão de uso, né, abusivo de álcool e outras drogas, a ausência de emprego, enfim, vários problemas de violência doméstica, essas crianças acabam sendo acolhidos e não tendo a oportunidade ali da convivência familiar, e muitas vezes esse pai, essa mãe, esses pais e mães, não têm o direito, não têm a garantia de, pelo Estado, pela sociedade, de cuidar e de criar os seus filhos. Então, eu entendo que para a gente poder fazer com que a adoção ela de fato seja mais rápida, e o ideal é que ela seja rápida, sem negligenciar a possibilidade de retorno à família natural, quando isso puder acontecer, né? Quando isso for possível. Eu entendo que a rede socioassistencial ela tem que funcionar para, de fato, atender essas famílias, para verificar, acompanhar essa criança e adolescente se eles têm a possibilidade de retorno para suas famílias, se os pais têm interesse realmente, têm a possibilidade de criar e cuidar dos seus filhos, ou se é simplesmente uma situação financeira, e eles não têm do Estado a garantia, né, o direito de criar esses meninos e essas meninas. Então, eu acredito que se a rede funciona
de forma a garantir a permanência na família natural, ela torna mais célere esse processo, porque aí você verifica e, de fato, se há possibilidade de retorno, você faz um investimento para o retorno, e se ele não acontecer, a destruição do poder familiar e a colocação dessa criança, desse menino, dessa menina, para adoção. Então, eu penso que para a adoção ser mais rápida, infelizmente, é aquilo, né? Esse timing, ele se dá justamente por conta dessa preferência, desse perfil muito restrito dos adotantes em relação aos adotados. Como a Adriana falou, né, boa parte, a gente tem mais crianças e adolescentes para serem adotados do que pessoas querendo adotar. E por que tem gente que não consegue adotar? Por conta do perfil. Então, tem várias situações, mas eu acredito que com o investimento na rede nessas famílias, em uma observação maior, mais regular e mais profunda, né, dessas famílias, e pela possibilidade do retorno, a gente consegue verificar isso de uma forma mais rápida, e aí, diante da impossibilidade, a gestão do poder familiar e a colocação desses meninos e dessas meninas para adoção. Mas, assim, a questão do perfil também é muito importante. E, no caso da adoção por estrangeiro, normalmente acontece com meninos e meninas, né, de idade 9, 10 anos, mas no Brasil, por brasileiros, a maior parte quer o menino branquinho, claro, ali com até 2 anos de idade, então é quase um bebê recém-nascido, e aí é muito difícil. É isso. Adriana? Eu achei muito interessante, Tatiana, essa abordagem. O que me preocupa nessa ideia do time é que muitas das vezes até o Ministério Público ventila muito profundamente essa questão, e eu acho que a gente tem que se preocupar com a ideia do time, sim, mas normalmente se associa isso com a vulneração de alguns direitos, por exemplo, direito de defesa. Isso é muito usado, e a gente, pelo menos aqui no nosso estado, né, no Espírito Santo, a gente acompanha isso na questão da citação da mãe, da defesa da mãe e do pai nos processos, especialmente quando essa mãe ela tem alguma dependência química. Então, eu acho que a gente pode sim e deve se preocupar com a celeridade processual, com a celeridade da atuação da rede de proteção, mas sem vulnerabilizar direitos fundamentais, seja dos pais que terão um poder familiar destituído, mas principalmente da criança e do adolescente. A ideia da Constituição e do próprio ECA é, sim, privilegiar a família, porque basta nos vermos nós mesmos. Jamais a gente imaginaria, na nossa infância, por exemplo, que a colocação num acolhimento, depois uma família, que a gente vai precisar construir um vínculo de amor, seria o melhor. A ideia é sempre que a nossa família, por pior que seja muitas das vezes, porque a gente vê vínculos de afeto verdadeiro com mães e pais, muitas das vezes agressores, né? Então, a nossa família, em regra, é a nossa referência maior, seja natural ou extensa. Só que, como Camila falou, o que eu acho que falta hoje é integrar melhor a rede de proteção para que todos os relatórios, a atuação das equipes intersetoriais e interprofissionais, ela seja efetiva e garantir a celeridade processual. Não adianta a gente ter um prazo de 120 dias previsto no ECA e essa adoção demorar 2, 3 anos. Realmente já se perdeu totalmente o tempo. Bom, doutoras, as questões, as perguntas acabaram. Eu gostaria de agradecer novamente, em nome da comissão e da OAB de Campinas, pela participação de vocês. A doutora Mariana, passo a palavra para ela agora. Ela vai fazer as considerações finais e tem alguns recadinhos. Doutoras, muito obrigada pelo esclarecimento. Esse é um tema mesmo muito nebuloso, muito cheio de pormenores, né? E como as doutoras muito bem colocaram, nós estamos tratando de vidas, né? Então, cada minuto é precioso, enfim, cada decisão tem um peso muito significativo. Não que todas as decisões não tenham, mas é que essas especialmente nós estamos lidando com a vida de menores, né? São seres humanos ali que têm um potencial gigantesco para desenvolverem. Então, de fato, essa é uma questão muito relevante, muito importante, que precisa ser, com certeza, discutida. Eu quero agradecer ao nosso presidente da OAB de Campinas, que ele esteve aqui
não quis interromper a fala das doutoras, mas quero deixar o agradecimento e quero agradecer muito a diretoria em nome do querido Cláudio Vieira, que está aqui nos acompanhando, que faz sempre questão de acompanhar todos os nossos eventos e, além de ser uma pessoa muito querida, é um profissional também muito atuante. Então, Cláudio, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Estou muito feliz de tê-lo aqui conosco. Diante disso, doutoras, eu quero agradecer, encerro a nossa noite de hoje e gostaria que quem pudesse ligasse a câmera para a gente fazer a nossa foto oficial do nosso encontro, do nosso 15º encontro. Aí, Claudião! Vamos lá. O resto do pessoal está todo tímido. Não tem... Ah, não, isso mesmo, Lucimar. Só rapidamente aqui um acréscimo, doutoras. Eu mandei um link aqui do Estadão que eu achei muito interessante. Eu não sei se as doutoras já chegaram a vê-lo, mas ele faz uma simulação. Então, assim, é muito curioso. Ele faz em forma de desenho, né? Como se fossem plantas. E aí, de acordo com o tamanho do caule, é uma criança em menor idade ou em maior idade, né? E eles fazem uma simulação de 100 crianças, cada uma numa idade diferente. E aí eles fazem a simulação de quanto tempo uma criança de 2 anos seria adotada e quanto tempo, por exemplo, uma criança de 10 e um adolescente de 17 e assim por diante. Quais seriam as chances e a velocidade dessa adoção. Então, eu achei uma simulação muito clara, muito evidente, assim, visual mesmo, né? E mandei aqui no link para quem tiver interesse de ter acesso. E agora sim, vamos à nossa foto. Aê, muito bem, gente. Doutoras, muito obrigada mais uma vez. A todos que nos assistiram, muito obrigada. Claudião, obrigada em nome de toda a diretoria e nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.